Olá, bom dia para você. O trânsito nas grandes cidades e até mesmo nas cidades médias do Paraná tem estressado a vida de quem é obrigado a dirigir. Principalmente quem está ao volante nos horários de pico, quando os congestionamentos mais acontecem. E quanto mais se tem pressa, parece que tudo vai devagar. Para falar sobre o que acontece nas ruas e avenidas das nossas cidades, estão aqui com a gente a Neuza Coraça, que é psicóloga em trânsito, autora de livros sobre o assunto, e Celso Mariano, que é engenheiro especialista em trânsito. Se dirigir já estressa muitos motoristas, certamente as coisas não melhoram na hora de procurar uma vaga para estacionar. A repórter Elaine Guarnieri nos mostra como é a situação nas principais cidades do interior. 2.000 vagas disponíveis no centro de Guarapuava para quase 50 mil veículos. Quem precisa estacionar, reclama. Tem que estacionar no meio da rua para descer o pessoal, correndo o risco de ser atropelado, né? E se por acaso, mesmo numa emergência, alguém parar em local irregular, lá vem multa. Eu não parei para ir num supermercado, eu parei para ir no hospital, né? Então, isso é uma falta de consideração com o ser humano. Segundo especialistas, em Ponta Grossa seriam necessárias pelo menos 1.800 vagas a mais no centro da cidade. Nos horários de pico, o motorista tem que circular sem pressa para conseguir um estacionamento. Paciência também em Foz do Iguaçu. Quem não tem, para em mão dupla e irrita quem passa pelo local. Atrapalha muito, eu acho que tem que ser mais fiscalizado. Com a falta de vagas nas ruas, os estacionamentos particulares acabam sendo a solução. Preferia vir direto para o estacionamento, assim não se incomoda, não tem gente pedindo para ficar cuidando de carro. Aqui pelo menos está bem seguro. Estacionar nas ruas centrais de Londrina também é problema. Na cidade é comum ver carros e motos estacionados em locais proibidos ou em vagas destinadas para carga e descarga. Este caminhão teve que ficar parado em fila dupla. Tem condições, olha lá. As motos param no lugar que deve parar carga e descarga. Maringá tem 330 mil moradores e um veículo para cada 2 habitantes. Como é o maior município da região, os moradores das cidades vizinhas vêm fazer compras por aqui. Aí, haja paciência para encontrar um local para estacionar. Tem que dar 2 voltas na quadra, é difícil achar, a gente perde tempo, a gente está com pressa. Se para os motoristas faltam vagas, para a prefeitura elas são suficientes. Tanto é que existe um projeto de retirada da espinha de peixe, esse estacionamento na parte central da avenida. Ou seja, 400 vagas a menos. Um projeto que contempla a diminuição de estacionamento aqui na Avenida Brasil. Em contrapartida, você melhora muito o transporte coletivo e isso atrai as pessoas a deixarem o carro em casa para vir de ônibus ao centro da cidade. Em Curitiba, claro, a situação não é nada diferente. Quem ganha com isso são os estacionamentos particulares. E olha que a cidade tem fama de ter um dos melhores sistemas de transporte coletivo do país, que serviu de exemplo, inclusive, para outras cidades no mundo. Mas como na prática a realidade é outra, tem morador que prefere deixar o carro na garagem e ir a pé para o centro da cidade. Encontrar um lugar para estacionar no centro de Curitiba é missão quase que impossível. Nos horários de maior movimento, não há uma única vaga. O motorista até que insiste, espera, dá voltas e mais voltas, mas dificilmente consegue parar. No centro, vaga nem pensar, nem para moto nem para carro, eu acho. Quem tem a sorte de encontrar uma vaga, comemora. Parece um prêmio. Com as ruas lotadas, o motorista não tem alternativa senão procurar os estacionamentos. São vários espalhados pelo centro e todos estão sempre lotados. Muitos há filas para deixar o carro. Tem que enfrentar a fila, esperar os manobristas, é bem difícil mesmo. O que mais incomoda é o preço por 1 hora de estacionamento. Acho que é mais do que a gente poderia gastar, né? Em Curitiba existem hoje quase 964 mil veículos. Um carro para 2 moradores da cidade. São tantos veículos circulando pelas ruas de Curitiba que muita gente prefere deixar o carro em casa, sair a pé ou de ônibus para não precisar procurar uma vaga para estacionar. É o caso do engenheiro Michel Laidani Neto. Há 4 anos ele decidiu deixar o carro na garagem. Só vem para o centro a pé. Menos estressante, você faz a tua caminhada do dia a dia, depois perto dos 60 anos, e curte mais a natureza, o centro, né? Tudo fica mais gostoso. E a pergunta que eu faço para os nossos entrevistados, primeiro para a Neuza Coraça,
somos um pouco responsáveis mesmo por esse estresse que a gente tem no trânsito? É uma boa saída fazer isso que o entrevistado acabou de falar, deixar o carro na garagem, andar um pouquinho mais? Sim, ele está no caminho certo. E anterior ao comportamento dele, eu chamo de processo inverso, que é assim, nós não fomos preparados para tantos carros. Nos últimos 15 anos, os carros chegaram como se fossem de paraquedas. Então, as pessoas estão se adaptando com isso. Primeiro o carro está chegando e depois aprendendo a lidar com ele. Esse é o ponto prático. A nível de comportamento, o carro é o objeto que permite o ser humano levar mais coisas do seu território. Então, a pessoa leva vários cômodos da casa dela para o carro. Então, busca conforto e segurança. Por isso, tantos carros disputando espaço e gastando mais tempo para buscar uma vaga para estacionar. Tem esse frisson em relação ao carro. E quando se você precisa fazer alguma coisa e já não mora tão perto como o nosso entrevistado, que pode largar o carro na garagem e ir a pé, qual é a saída? Nem todos têm a oportunidade de fazer o que o nosso amigo ali na entrevista disse que consegue fazer já há 4 anos. A maioria das pessoas que têm o veículo precisam dele. E pegando um gancho no que a Neuza falou, do ponto de vista antropológico, o automóvel e toda essa cultura em torno dele surgiu ontem na vida do bicho-homem. Então nós ainda estamos em fase de adaptação. Realmente não estávamos preparados para tantos veículos e principalmente para tantas pessoas vestidas de automóvel. Porque quem está dentro do carro é como se o carro fosse uma extensão do próprio corpo. E o automóvel, falando agora do aspecto da engenharia, é um grande consumidor de espaço. A área utilizada por um automóvel do tipo médio que nós temos no Brasil é muito exagerada, principalmente considerando que está levando uma única pessoa. Às vezes as pessoas têm a opção do transporte coletivo. Curitiba oferece algumas boas opções. Eu imagino que algumas das cidades que a gente viu na reportagem no interior também começam a oferecer boas opções, mas nem todos podem se sujeitar à pouca variedade de localização dos pontos e horários oferecidos no sistema de transporte coletivo. Talvez o que seja necessário é um esforço por parte de cada um, de quem puder abrir mão do carro, ainda que algumas vezes, durante alguns dias da semana, por algum motivo, que o faça e opte por andar a pé, que é muito saudável, é ecologicamente correto, vai fazer bem para todo mundo, inclusive para aquela pessoa, ou andar de bicicleta, ou então o transporte coletivo. E um problema que a gente vê que está surgindo, tanto em Maringá agora, vão ser retiradas 400 vagas. A gente já viu isso acontecendo aqui em Curitiba para resolver um problema de fluxo de carros, para resolver o trânsito. A gente está perdendo vagas também de estacionamento, não só na região central. Como conciliar essas duas situações? É uma equação bem complicada, porque a primeira impressão parece que só tem 2 fatores a serem levados em conta: a quantidade de carros que devem circular e a quantidade de carros que vão parar em determinados locais. É muito mais complexo que isso, porque eu posso estar indo até o centro da cidade para, por exemplo, ir até a farmácia. Talvez a Neuza esteja indo até a universidade onde ela ministra aula. O tempo que eu vou ocupar estacionado é muito menor do que o dela. E são muitas pessoas ocupando uma área restrita ao mesmo tempo, com interesses tão variados, tão complexos, que é por isso que o trânsito é o grande palco social, é o maior palco social que existe, interações de todas as ordens, pessoas com as mais variadas origens, capacidade econômica, cultural, ocupando o mesmo espaço. Então, por exemplo, um planejamento que pudesse realmente oferecer maior qualidade para quem trafega pelas cidades e para quem precisa parar eventualmente em 2, 3 pontos ao longo do dia, exige uma capacidade muito grande de calcular esse equilíbrio entre você dar mais espaço para mais veículos circularem ou você dar mais espaço para as paradas que esses veículos eventualmente vão fazer. E tudo isso tem que contar ainda a presença dos pedestres, que estão passando por essas mesmas áreas ao mesmo tempo. Não é fácil. Em Londres a gente tem um exemplo, até que a prefeitura desde 2013, o que ela faz? Ela cobra uma taxa do motorista que usa a área central, deve estar em torno de R$24 hoje, justamente para estimular que o motorista deixe de frequentar essa área com o carro. É o futuro? É para conseguir desafogar e resolver essa situação do não conseguir estacionar, do não conseguir dirigir nos centros das grandes cidades?
É uma medida necessária, inteligente, até onde ela realmente consiga ser absorvida pela cultura daquela comunidade. Imagine nós pegarmos o exemplo de Londres e querer transportar para Curitiba. Teremos um grau de dificuldade grande de adaptação por causa da cultura das pessoas. Em geral, as pessoas vão dizer, nossa, agora tudo virou área azul e ficou muito mais cara. E eu não posso andar com o meu carro que eu comprei. Essa é a sensação que o cidadão tem. Puxa, mas eu pude comprar o carro, é meu. Eu tenho habilitação para dirigir, por que eu não posso andar por onde eu quero? Acho que tem algumas questões também de comportamento do contexto que a gente está inserido em relação ao estresse que você falou. Eu chamo de volante da vida. As pessoas estão correndo muito, elas são muito solicitadas nos seus compromissos, é uma velocidade imensa da internet, da ligação telefônica, e ao ir para o carro, a pessoa está tentando levar essa velocidade. E no trânsito está o inverso, o trânsito está parando mais pelo número de carros. Então, existe um conflito inconsciente. A pessoa acaba vendo o outro motorista como fosse inimigo, um intruso, e na verdade não é. Onde acontecem os conflitos no trânsito também tem um pouco a ver com isso. Tá certo, obrigada. Daqui a pouco a gente vai ver como agir diante de toda a situação enquanto as soluções não vêm. A seguir... Olá, nós estamos de volta com o Globo Comunidade. Hoje o nosso assunto é o trânsito nas cidades. A nossa equipe saiu às ruas de Curitiba para perguntar aos motoristas o que mais estressa no trânsito. Vamos ouvir as respostas. Nós, motoristas, a falta de educação que nós temos uns com os outros, o trânsito emperrado. Acho que o pessoal, na hora de arrancar, eles ficam um pouco parados no semáforo e não arrancam quando abrem. Um pouco, o fluxo poderia ser melhor. A falta de civilidade das pessoas, de cooperação. Você acha que é culpa do motorista? A culpa do motorista. Pessoal que entra sem dar seta, pessoal que demora muito para sair no sinal, pior é o motorista. Bem, pelo que a gente viu com os nossos entrevistados, o problema está nos motoristas, nos outros, né? Não na gente. Eusi, o que falta para ter mais civilidade, mais consciência e principalmente boa educação para quem está no trânsito, já que é isso tanto que os motoristas reclamam? Eu acho que você usou a palavra certa, consciência, porque a gente percebe assim, que pessoas educadas na vida, às vezes no trânsito elas têm um comportamento inadequado, porque na verdade elas saíram de um espaço privado, que é a sua casa, e continuaram se comportando porque elas levam um pouco da sua casa no carro e acham que o trânsito, que é um espaço público, é delas. Então vê o outro motorista realmente como se fosse um intruso. Muito raramente você vai encontrar alguém que assume a sua responsabilidade, que é realmente tive um comportamento inadequado. A pessoa está sempre pensando que é o outro. Isso é um processo estudado na psicologia, que nós chamamos de negação. É a mesma coisa com os acidentes. Sempre é com o vizinho, é com a família do outro, nunca é com a nossa. Até que às vezes, através de uma dificuldade, é que a pessoa vai aprender isso. E essa irritação toda no trânsito, ela aumenta as chances de um acidente? Com certeza absoluta. Por exemplo, quem está na condição de condutor, quem vai dirigir, ele está utilizando vários tipos de atenção ao mesmo tempo. A psicologia estuda e explica isso muito bem. Exige uma atenção muito grande. É por isso que situações como, por exemplo, falar ao celular é muito mais do que estar com uma mão ocupada. Você está dirigindo parte da atenção para uma outra atividade que vai debilitar as atenções necessárias para fazer uma condução segura. Estar irritado, assim como estar eufórico, assim como estar muito nervoso, atrapalha. Estou entrando na área da Neuza aqui, mas para dizer que, veja, eu venho da área da engenharia e fiz um curso de especialização em trânsito e me surpreendi do número de profissionais que tinha ali. E não é à toa, as pessoas dificilmente pensam nisso, mas o trânsito exige conhecimentos de muitas áreas ao mesmo tempo. Veja, tem alguém aqui da engenharia, alguém da psicologia, poderia ter alguém da área médica, um socorrista, poderia ter o pessoal da engenharia, da parte de sinalização e assim por diante. As pessoas estarem irritadas têm um peso tão grande quanto elas não saberem o motivo das limitações.
E isso é uma questão de educação, que talvez seja o ponto nevrálgico. Agora, a gente fala aqui dessa irritação no trânsito, daquelas pessoas que às vezes dirigem o dia inteiro, estão trabalhando ou realmente estão no trânsito nesse horário de maior movimento. Agora tem também quem se irrite no domingo, passeando com a família, onde basta ter um carro na frente, que a maior vontade é de colocar a mão na buzina, pedir para a pessoa sair, sem nenhuma educação, claro. E nesses casos, como lidar com esse estresse que às vezes nem é o trânsito, nem tem trânsito para estressar? Isso é bastante interessante, porque nas nossas pesquisas a gente pesquisou Curitiba e São Paulo. Então, nos parques assim maiores, você vai conversar com a pessoa, mesmo que a criança do vizinho tenha jogado uma bola, que tenha chegado até a pessoa, quando ela está no parque, ela lida bem com isso, ela não tem esse estresse, esse desespero. Essa mesma pessoa entrando no seu carro, indo para o trânsito, ela não tem essa paciência. Então, a gente faz grandes questionamentos, porque como o Celso falou, assim, o trânsito é muito complexo. É muito complexo. Então, assim, será que essa pessoa ela se sente protegida por essa cápsula que é o carro? Será que tem uma coisa dela se posicionar tão agressivamente em relação às outras pessoas? São questionamentos que, na verdade, as respostas vão vir a médio prazo. E quais são os fatores, então, que nos influenciam no trânsito? Primeiro, eu imagino assim aquela coisa da consciência de vida, de que se a pessoa ela é educada na vida, ela vai ser no trânsito, e o respeito pelo ser humano, que eu acho assim que está muito atropelado. As pessoas estão, a gente presta atenção no trânsito, mas assim no trânsito do volante da vida também. As pessoas elas estão perdendo um pouco essa coisa do obrigada, do dá licença, às vezes em filas, assim as pessoas estão querendo ganhar vantagem. As pessoas estão mais intolerantes, menos pacientes? Estão. E aí isso tudo vai para o trânsito. Como ali a questão dos espaços ele fica mais disputado, e principalmente nos horários de pico, isso vira um estupim mesmo. E pode ser um perigo, né? Pode. E como trabalhar essa sensação que a gente tem quando o trânsito para, de que a gente está perdendo tempo? Ah, sim. Essa também é uma questão muito interessante, porque as pessoas elas já aprenderam a contabilizar um pouquinho o congestionamento, principalmente em Curitiba, mas ainda não internalizaram. Então, se você prestar atenção na pauta de uma pessoa ou numa agenda que ela tem para cumprir várias coisas durante o dia, geralmente ela tem mais itens em horários que estão acumulados e ela está num compromisso desesperado para chegar no outro. Então, isso, claro, que é um fator que a pessoa já vai entrar no carro sem ter essa consciência. Então, eu diria essas duas coisas. Acho que é respeito ao ser humano e a consciência desse espaço que é de todos. É certo. Já voltamos a conversar. E daqui a pouquinho a gente vai ver o que os motoristas fazem para evitar o estresse enquanto dirigem. Nós voltamos já já. O Globo Comunidade está de volta hoje falando sobre trânsito. Como as soluções demoram, pelo menos não há nada a curto prazo que indique o contrário, o motorista tende a aprender a conviver com o trânsito confuso e com outros motoristas nem tão gentis ao volante. Olha só as dicas que muitos motoristas deram para evitar o estresse. Converso, brinco com meu neto. Tem que fazer, né? Não adianta, o estresse não resolve nada. Ouço música, ligo o ar-condicionado. Escuto música, bato papo. Tem que ficar calmo, não adianta, não tem como alterar. Olha, simplesmente tem que ficar tranquilo, né? Não dá pra fazer muita coisa. Tem que ficar tranquilo, mas ficar tranquilo quando se está no trânsito e às vezes atrasado já é mais difícil, né? Como lidar com isso, Neuza? Eu acho que assim, a pessoa precisa fazer alongamentos, uma atividade física para melhorar um pouco essa química, porque tem nome, essas químicas da ansiedade se chama noradrenalina, então isso ajuda bastante. Ao entrar no carro, a pessoa precisa saber que tem começo, meio e fim. Isso vale para a cidade e vale para a estrada, as pessoas que vão pegar a estrada no feriado, porque as pessoas querem que o carro vire uma nave, assim, que seja de uma rapidez
rapidez imensa. Isso só complica, né? E outras questões, assim, graves que a gente se importa, porque nós trabalhamos na comunidade, a gente recebe na clínica pessoas que perderam familiares no trânsito e a vida mudou para sempre, né? Então a gente se importa muito com isso, assim, que faça a revisão no carro, não deixe para depois, sabe? Perceba se os pneus estão carecas, assim, que coisas. E a nível de bebidas e trânsito, a gente se importa, está trabalhando num projeto que se chama SOS Amor pela Vida, que seria, você percebe que a pessoa bebeu muito, você possa ligar para uma central e um carro semelhante à Cruz Vermelha, aonde você tiraria esse motorista antes que ele mate alguém, antes que ele vá usar o leito dos hospitais por longos tratamentos que estão tirando o espaço de outras doenças e as pessoas estão morrendo de outras coisas, né? Então tudo isso dá para ser feito, mas tem que envolver a comunidade. Sem envolver a comunidade, nenhum projeto terá sucesso, provavelmente. Nós estamos vendo que esse é um problema que já acontece nas cidades maiores. Mas e as cidades pequenas, elas podem evitar isso conforme elas vão se desenvolvendo? Ah, com certeza. Antecipar esses problemas que estão por chegar e fatalmente vão chegar em toda e qualquer cidade é uma medida inteligente e necessária. Porque senão você corre o risco de acontecer como nos grandes centros brasileiros já acontece. São Paulo é um exemplo. Algumas regiões do centro de Curitiba também estão chegando no limite da possibilidade física de fazer passar mais carros ou arrumar mais vagas para os estacionamentos. E isso tudo interfere na segurança do pedestre. O condutor muitas vezes esquece de que quando ele está fora do carro, ele é pedestre. Mais uma vez o meu apelo, dizem que quem só tem martelo como ferramenta, todos os problemas são prego. A minha ferramenta é a educação. Eu acredito cegamente, piamente, que na medida em que as pessoas forem educadas para este mundo do trânsito, para os problemas do trânsito, na medida em que elas perceberem o ambiente perigoso que é o trânsito, os perigos latentes que estão ali, daí você muda a tua percepção. Ao mudar a percepção, também baixa o estresse. Porque se você sabe que é um ambiente perigoso e se prepara para isso, toma todos os cuidados, o nível de estresse, a noradrenalina e tudo, a adrenalina e tudo mais, se canaliza para uma coisa útil. Nem que seja para ter paciência, né, no engarrafamento quando o trânsito está lento. Só complementando, então, já que estamos falando do interior, né, essas questões de bebida, por exemplo, uma cidade a 500 quilômetros de Curitiba, se chama Realeza. A pessoa bebeu a tarde toda, ninguém soube o que fazer com ela, foi para casa, matou 3 pessoas no interior, numa estrada vazia. Então, são dados daí que nós temos que olhar a questão da doença também, sabe? Não ser tratado só. Então, a educação, o Celso tem toda a razão, mas tem outros itens que não estão sendo tratados. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui. Então fica a dica que para quem vai enfrentar o trânsito agora na segunda-feira, mais lento, é a paciência mesmo. O Globo Comunidade volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Um bom fim de semana de Páscoa para você.